Hoje a gente termina uma nova série de mensagens. E quando a gente estava preparando o tema que ia falar hoje, eu conversei com o Bruno e disse: Bruno, eu estou pensando muito em falar sobre a agenda do Espírito, a agenda de Deus e a agenda do homem. Porque às vezes nós temos nossas preferências e nossa maneira de organizar as coisas, mas Deus tem a dele. E Deus também é um Deus organizado. O que eu vou falar hoje não quer dizer que nós não devemos nos planejar e não devemos nos organizar, não é isso. O que eu quero dizer hoje é que Deus, Ele tem que estar com a nossa agenda em suas mãos. E o tema que nós achamos bom para essa mensagem de hoje foi uma igreja sensível à voz de Deus. Hoje a gente encerra um ciclo de mensagens, igreja, faço parte. Se eu faço parte da igreja, eu tenho que entender que, como igreja, eu tenho que ser sensível à voz de Deus. E nós estamos vivendo numa geração que tem tanto barulho, que se diz evangélico, mas poucas pessoas realmente sensíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis à direção do Espírito Santo, sensíveis à voz de Deus. Então, as pessoas são sensíveis a qualquer fogo estranho que aparece, a qualquer movimento que aparece, mas a palavra não. Nossa igreja está completando 20 anos e essa série de mensagens todas foi meio que para ilustrar o que é que nós estamos vivendo como igreja. Primeiro a gente falou sobre igreja, é uma comunidade de ex alguma coisa. Foi isso que a gente falou, lembram? Uma comunidade de ex alguma coisa. Aqui tem ex-adúltero, ex-viciado, ex-traficante, ex-assassino, ex-garota de programa. A igreja é lugar desse tipo de gente. Depois a gente falou sobre igreja não é produto. O consumismo entrou na igreja e a gente trata a igreja como um produto. E que os funcionários da igreja devem obedecer às minhas vontades. Eu chego na igreja querendo consumir e não dar. Eu chego na igreja querendo receber e não compartilhar, não dividir. Depois tivemos o pastor Jorge Wanderson aqui. E semana passada nós falamos da igreja que se entrega. E hoje a gente vai falar sobre a igreja sensível à voz do Espírito. Toda vez que se fala sobre expansão de igreja, sobre crescimento de igreja, sobre avanço da obra de Deus, do Evangelho do Senhor para outros povos, para outras culturas, para outras comunidades, se gera tensão. Toda vez que se fala em expansão, é ponto de tensão. Porque muitos de nós chegamos na igreja com nossas prioridades e queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e para dentro. Não sei aqui quem veio de linhagem batista, como eu, desde de pequeno lá em Jaboatão. A nossa denominação, ela tem várias organizações e programas voltados apenas para os membros. Apesar de ser uma denominação conhecida mundialmente como uma denominação missionária, mas nós temos tantos programas nas igrejas batistas só para manter membro, quando na verdade a igreja tem que entender que a missão dela é fora da igreja. A igreja não deve viver dentro de quatro paredes, a igreja tem que ser igreja fora. Tenho dito aqui para a igreja que domingo é muito bom. Domingo é perfume, é roupa nova. Agora segunda a sábado é caos. É segunda a sábado que casais se separam, segunda a sábado que marido traz esposa, segunda a sábado que filha aparece grávida, segunda a sábado que morre gente. Domingo parece que tudo é perfeito. Mas segunda a sábado é o caos, é onde o ministério acontece. E é onde eu e você está fora das quatro paredes, que deveria a missão de Deus agir na vida das pessoas. Como nós cantamos aqui, brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver. Lá fora é que a coisa acontece. William Temple, um pastor, disse o seguinte: a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe para o benefício dos que não são membros. A única sociedade cooperativa do mundo
para o benefício de pessoas fora. Nós criamos sempre estratégias pensando nas pessoas dentro, como manter, como cuidar, como discipular, como segurar idosos, como segurar jovens. A gente só pensa nisso e a gente não pensa em expansão. Parece que a gente tem uma doença chamada koinonite. Koinonia é uma palavra grega usada para comunhão. Koinonite é a doença da comunhão. Nós temos tanta comunhão que esquecemos de fazer a missão. E se tem duas coisas que a gente pode resumir do que a igreja deve fazer, uma é edificar quem entra. Quem está aqui dentro é edificação e fora evangelização. A igreja só tem duas funções, irmãos. Não precisa a gente inventar a roda. Edificação dentro, fora evangelização. Só isso. Dietrich Bonhoeffer, um pastor na Segunda Guerra Mundial, alemão, literalmente, pastor alemão, porque ele nasceu na Alemanha. Dietrich Bonhoeffer era pastor alemão. Então, um pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ele teve coragem de expandir o reino de Deus, pregando o evangelho, mesmo naquela crise que Hitler queria dominar o mundo. E Dietrich Bonhoeffer foi condenado à morte e morreu no dia 9 de abril de 1945. Esse ano fizeram 70 anos da sua morte. Uma semana depois, Hitler foi morto e a Segunda Guerra acabou. Porque ele foi acusado de fazer parte daquela Operação Valquíria, que tem até filme, não sei quem lembra. Mas Hitler tinha medo de um homem de um livro preto, era Dietrich Bonhoeffer. Um general tinha medo de um pastor. Esse homem disse uma das frases que mais impacta a igreja do nosso tempo. A igreja, ela só é igreja de verdade quando ela o é para os de fora. A igreja só é uma igreja verdadeira que entendeu a essência de Jesus na vida dela quando ela é fora. Não aqui dentro. Aqui é bom demais. Talvez não cause impacto na sua vida, mas reflita nisso que ele disse. A prova é que ele tinha tanto amor por Jesus que confrontou Hitler e morreu. A igreja deve ser dinâmica e a igreja deve estar atenta à voz do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Atos, capítulo 13. Eu quero ler esse texto de Atos e vou passear em alguns textos de Atos hoje. Será uma mensagem bem reflexiva para que a gente entenda realmente para que e por que existimos. Atos capítulo 13 é um dos textos mais importantes da Bíblia, porque aqui se está relatado a primeira viagem missionária. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Queridos irmãos, segurem Atos, aberto em Atos, que daqui a pouco a gente vai voltar para alguns textos de Atos. O que é que acontece é que essa igreja, ela entendia que a agenda dela não deveria ser a agenda dela, deveria ser a agenda do Espírito, a agenda de Deus. O próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 16, ele vai fundar uma igreja que não estava nos seus planos, mas estava nos planos de Deus. O sonho de Paulo era pregar o evangelho na Ásia. Paulo queria ir para a Ásia pregar o evangelho. Diz a Bíblia que o Espírito resistiu a Paulo. Deus incomodou a Paulo e brecou, fechou as portas para Paulo não ir para a Ásia. Até que ele teve um sonho de um macedônio dizendo: atravessa para cá, e ele foi para a Europa. E na Europa, Paulo abriu a primeira igreja em Filipos.
Mas a primeira convertida nessa igreja foi uma mulher asiática. Não dá para entender esse plano de Deus. Paulo queria ir para a Ásia, Deus não deixou. Paulo foi para a Europa, a primeira convertida foi uma asiática, na Europa. Coisa linda, né? Paulo obedeceu a agenda do Espírito e abriu a primeira igreja batista de Filipos. Gostou aqui da ideia da igreja? Está cá na Bíblia. Primeira igreja batista de Filipos. Batista gosta de primeira igreja, né? Desse nome, né? O que é que acontece? É que esse homem tinha um coração depositado na vontade de Deus. Agora eu queria que vocês olhassem comigo Atos capítulo 1, para que vocês entendam a ação do Espírito Santo num livro de Atos. Atos é um livro histórico, Atos capítulo 1. Jesus faz uma promessa para os apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Veja o que aqui diz, um texto conhecidíssimo de vocês. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Ok? Terminou. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Só. Aqui em Israel. Não passe das fronteiras de Jerusalém. Foi isso que diz a Bíblia? Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Esse texto é interessante demais, porque os judeus achavam que era só para eles. Então tem um batismo do Espírito na igreja, Atos capítulo 3, depois você pode ler, Pedro prega, e na primeira pregação de Pedro, Atos capítulo 2, a descida do Espírito, no capítulo 3, Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem de uma única vez. Pensa numa pregação poderosa, foi igual a de Jonas. Jonas não queria pregar, Deus mandou ele pregar em Nínive e a cidade toda se converteu. Ele pregou com raiva, correndo para terminar logo. Mas é interessante nesse texto de Atos que a gente vê a mão de Deus, a direção do Espírito. Os estudiosos costumam dizer que o nome do livro de Atos deveria ser Atos de Jesus Cristo através dos apóstolos pelo poder do Espírito. Porque é muito forte no livro de Atos, os apóstolos agindo em nome de Jesus, mas dentro da direção do Espírito Santo de Deus, do poder e do mover do Espírito, que vai conduzindo a igreja, e a igreja vai crescendo, vai se fortalecendo, vai andando, vai avançando, o reino vai expandindo. Qual é o problema do judeu? Ele é um arrogante. Ele acha que o evangelho é só para ele. Ele, como da sua religião judaica, ele já se achava o melhor. Aí quando ele entende o evangelho, ele acha que o evangelho é só para ele. Eles ficam só em Jerusalém. E o que é que acontece? É que a igreja está crescendo em Jerusalém. Começam os problemas em Jerusalém. Ministério infantil fica estressado em Jerusalém, porque se converte 3.000 pessoas. Imagine o berçário. Imagine a salinha das crianças. Hoje eu já levei um carão aqui, porque os meninos de 9 a 12 anos fizeram furdunço na igreja no intervalo, porque não tem salinha para eles, então eles se sentem abandonados. Eu digo, a culpa é nossa, não é deles. Eles viraram a igreja aqui fora de cabeça para baixo. Eu não sei o que aconteceu, depois é que eu vou saber. Mas tem muito preá na igreja, muito. Pré-adolescente, preás, né? Então tem muito. Então a gente está aqui ajeitando espaço conviver. Você gosta de trabalhar com essa faixa etária, já está pintado, a Amandinha pintou lá, está lindo o espaço conviver para a gente ajudar essa turma na hora do culto. O que é que acontece? Começam as crises lá no meio da igreja, mas eles só pensam neles. Eles não pensam em sair da zona de conforto, eles não pensam em expandir o evangelho, eles não pensam em expandir o reino, eles pensam neles. Ao ponto de entrar numa crise, ter que escolher 6 discípulos, Atos capítulo 6, escolheram alguns discípulos como diáconos da igreja. Um deles, chamado Estevão, é morto no capítulo 7. A igreja do Senhor começa a ser perseguida dentro do próprio povo de Israel. E Estevão é o primeiro mártir da história da igreja cristã.
Estevão foi apedrejado aos pés de Saulo de Tarso, que viria a ser o maior pregador, o maior plantador de igreja, o maior cristão, o maior bandeirantes, o maior teólogo da história do cristianismo, chamado Paulo de Tarso. Ele perseguia os cristãos, arrancavam. Diz a Bíblia que Paulo era como um touro selvagem. Perseguia os crentes e matava os crentes e aprisionava os crentes. Estevão foi morto, apedrejado. Paulo viu, e Paulo era o líder daquela turba que matou Estevão. Vejam comigo no capítulo 7, lá no final do capítulo 7, verso 59. Enquanto apedrejavam Estevão, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Versículo 8, que é o final do 7, versículo 1, que diga do 8: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. A continuação do texto diz assim: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Veja bem, gente, esse texto aqui é outro texto importantíssimo na Bíblia Sagrada. Porque a igreja começou a ser perseguida, que a igreja começou a crescer. Como? Deus teve que levantar Herodes para perseguir a igreja, para que a igreja saísse da zona de conforto, para que a igreja fosse pregar o evangelho para outras pessoas, para que a igreja entendesse que Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, ponto. Não, tem uma vírgula. Samaria, Judéia e confins da terra, não tem ponto, tem vírgula. A igreja tinha que sair da zona de conforto. Deus teve que desconfortar a igreja para que ela crescesse. Deus teve que tocar na sensibilidade dos líderes. Deus teve que tocar nas preferências de alguns líderes que gostam muito de conforto e que não entendem que a obra do Senhor é uma obra desconfortável e expansiva. E não olhando para o seu próprio umbigo e para o seu egoísmo. É uma obra que tem que crescer, que tem que avançar. Capítulo 8, chega o capítulo 9, Paulo se converte. Paulo é impactado no encontro com Jesus. Filipe vai pregar para um grande líder, um grande embaixador etíope. O batiza, e o evangelho chega também naquelas regiões. Quando chega no capítulo 10, uma outra crise missionária. O apóstolo Pedro tem um sonho. Queria que você fosse lá para Atos capítulo 10. O apóstolo Pedro tem um sonho. Mas junto com Pedro tem um homem chamado Cornélio, que era gentil. E o que é gentil? É quem não é judeu. Tem um sonho dizendo, um anjo do Senhor dizendo para ele que Pedro virá e pregará o evangelho para ele, porque ele é um homem temente a Deus e busca a Deus, e Deus ouve suas orações e as responde. Então Pedro virá para pregar o evangelho e ele será batizado com o Espírito Santo. E esse homem fica esperando, ao mesmo tempo Pedro tem um sonho, e o sonho de Pedro é meio maluco. Judeu não come carne de porco, não come feijoada, judeu não dava bem no Brasil, uma feijoada gospel, um domingo lá com pagodão, o judeu não gosta. Porque aquelas tocinho de porco que a gente gosta lá, quando vai... eu não gosto não, mas eu sei que tem irmão aqui que gosta, eu sei disso. Judeu não gosta disso. E logo de porco, impuro. Pedro tem um sonho cheio de animal impuro, que eles não podem tocar, que eles não podem pegar, que muito menos comer. E no sonho, o Senhor diz para ele: Pedro, mata e come. Está louco, Senhor?
Eu tocar nessas coisas impuras, eu, santificado seja o meu nome, eu sou super crente, super judeu, eu não vou me misturar com isso. Aí o Senhor disse para ele: como você pode dizer o que é impuro aquilo que eu, que sou o Senhor, tornei puro? Traduzindo e trocando em miúdos, como diz Chico Buarque de Holanda, trocando em miúdos. Nós na igreja aqui temos um projeto com garotas de programa e com prostitutas e com travestis. E teve gente que saiu da igreja, porque a gente está colocando dentro da igreja garotas de programa. Dá para entender um negócio desse? É um Pedro. Mesma coisa. Porque dentro do templo do Senhor não pode entrar pessoa desse tipo. E você, miserável, que é ladrão, fofoqueiro, mentiroso, enganador, acusador, e a Bíblia diz que o acusador é o diabo. Você faz o que dentro da igreja? Por que você diz um negócio desse? Pedro, sonhando, mas Pedro, mesmo na sua dureza, ele é sensível e ele obedece a Deus. Porque ele sonha novamente e ele vai. Quando ele chega lá, acontece algo maravilhoso. Cornélio conta a sua história, o seu sonho, Pedro conta o dele. Pedro prega o evangelho e veja o que é que acontece no versículo 44. Por favor. Atos capítulo 10, versículo 44. Veja o que é que acontece. Verso 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, que palavras? Depois de contarem uma história do outro, Pedro começa a pregar o evangelho e falar de Jesus. E enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito também fosse derramado até sobre os gentios. Eles ficaram extasiados, impactados. Como é que pode? Deus também ama esse povo. Deus chegou nos gentios. Deus chegou na garota de programa, Deus chegou no travesti, Deus chegou num jovem que o pai é alcoólatra e ele já usa drogas com 11 anos de idade. Deus chegou naquela pessoa que é escravo, Deus chegou naquela pessoa que ninguém olha para ela na sociedade. Deus chegou, o judeu ficou impactado. Muitas vezes nós somos assim, porque nos acostumamos com a vida de crente. Entramos na estagnação da mediocridade em si mesmada dos crentes. E nós esquecemos de que o evangelho não só veio para nós, e veio para aquele moribundo, fedorento, prostituto, que eu odeio. E que eu esqueci que eu era um daqueles. E que eu esqueci que um dia eu fui aquilo. Porque nós crentes esquecemos demais quem nós éramos. Por isso que nós não queremos expandir o evangelho. O evangelho é nada mais, nada menos do que um mendigo dizendo para o outro: olha, eu encontrei o pão da vida. É um mendigo dizendo para o outro: eu encontrei a água da vida. Eu era um mendigo igual a você e eu encontrei, eu quero repartir contigo. Até aí tudo bem. A igreja está começando a entender que ela tem que se expandir. Pedro volta para Jerusalém. Quando Pedro chega em Jerusalém, os doutores da religião, os líderes espirituais, aquelas pessoas, aquele homem de Deus da igreja, aquela mulher de Deus da igreja, super santo, que de santo não tem nada, sabe, né? Sabe, vocês sabem. Sabe, aqueles falsos espirituais, cheios de letra e vazios de Deus. Pedro chega: Pedro, me conta essa história. Como é que você vai pregar o evangelho que era só para nós, para uma pessoa de outra terra, e por cima
de outra nacionalidade que não a nossa, um gentil. Você se vendeu, Pedro. Você se tornou impuro, Pedro. E Pedro, desesperado, tem que contar que teve um sonho e que Deus mandou ele ir, porque tem um doutorzinho da lei lá, religioso, sem vergonha, que merece uma peia todo dia. É como se eu pegasse Sara, a nossa missionária aqui da igreja, que vamos começar um trabalho aqui numa escola pública, que lá nessa escola pública, a maioria dos jovens de 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos já conhecem cocaína, êxtase, maconha. É como se Sara chegasse aqui e eu dissesse: Sara, como é que você foi pregar o evangelho para esses meninos? Você tem que pregar para os universitários. Você tem que pregar para os intelectuais. Você tem que pregar para os filhos de médicos. Você tem que pregar para os filhos de advogados, de juízes. Porque você, Sara, é uma menina que fala mais de 3 idiomas, é uma menina intelectual, uma menina bem formada. Como é que Deus tira você de BH para vir aqui para falar para meninos que os pais são alcoólatras, que as mães estão presas, que os pais são traficantes? Eles são impuros. Eles não podem estar aqui dentro do templo do Senhor. Porque muitas vezes é assim que os religiosos, que o apóstolo Paulo chama em Filipenses de cães, acautelai-vos dos cães. É assim que Paulo chama esse tipo de gente, que tem nas igrejas, infelizmente. Eu espero que na Zona Sul não tenha mais, porque o que tinha, eu acho que foi embora. Espero que não tenha, mas se tiver, meu amigo, eu sou grande, viu? A gente dá para conversar. Deixa eu beber água. Porque parece que a gente quer escolher quem deve entrar aqui. Que é isso, gente? É assim que essa turma chega. Enquanto Pedro tem que se explicar com os religiosos, surge a igreja de Antioquia. E aí eu queria que você fosse comigo para Atos capítulo 11, versículo 19. Atos 11, 19. Diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gentios, outro povo, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Verso 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era homem bom, cheio do Espírito e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Tem até música. Barnabé era um cara exponencial. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Quem lembra? Levanta a mão. Os mais de 30 aí, que tem mais de 30. Não é? Os boys não lembram não, né? Patrícia, Patrícia, você tem menos de 30, Patrícia. Rapaz, então você está do meu time aí já, viu? Essa música é linda demais, gente. É uma música, é um musical que a Igreja Batista do Morumbi fez de missões. Só em Atos, baseado em Atos. Só música tirada de Atos. Da época dos Vencedores por Cristo, Guilherme Queda, aquela turma. Boa. O texto continua dizendo o seguinte, vamos lá, verso 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para onde? Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Gente, que
Texto maravilhoso. O que é que acontece aqui? Esses homens começam a pregar o evangelho. Esse Saulo de Tarso, recém-convertido, queria ir para a igreja e não foi bem recebido. Por quê? Porque ele perseguia. O povo ficou com medo. Teve que enxergar um Barnabé para encorajar a igreja a receber Saulo. E dizer, não, cara, o cara mudou, o cara se converteu, ele tem o Espírito Santo. Eu estou discipulando Paulo, eu estou cuidando de Paulo, eu estou ensinando a Paulo. Quem tem aqui o dom de encorajamento? Levante a mão, dom de encorajamento. Só um, irmão, misericórdia. Senhor, derrama o Espírito sobre essa igreja. Está precisando, e gente, encorajamento, a igreja precisa de gente que tem dom de encorajamento. Gente que olha para o outro, que está arrebentado, diz, cara, levanta a cabeça, vamos avançar, vamos lutar, o cabo está feio, você diz que está bonito, o dia está horroroso, chovendo, você diz que está fazendo uma pontinha de sol no meio da chuva. Você tem que estimular o cara a levantar, porque ele já está no buraco. A igreja precisa de Barnabés. Esse homem pegou Paulo, cuidou de Paulo, treinou Paulo, e Paulo já estava com ele cuidando da igreja de Antioquia. Verso 12, capítulo 12, Pedro é preso, depois solto, depois Herodes é morto. No final, chega ao capítulo 13, que foi o texto que a gente iniciou a leitura. Ou seja, abrem-se as cortinas de uma igreja sensível à voz de Deus, uma igreja missionária. Uma igreja que olha para as pessoas lá fora com misericórdia e quer pregar o evangelho para as pessoas que podem estar do nosso lado, quando podem estar na África, na Europa, no Afeganistão, em qualquer outro país. Uma igreja que compreende que a sua visão abriu e que o mundo dela não é Jerusalém. O mundo dela e a missão dela não é a missão dela, é a missão de Deus para ela. Porque nós somos agentes da missão de Deus, não da nossa missão. Essa igreja sensível à voz de Deus, ela compreende que ela tem que fazer algumas coisas. E uma igreja que é sensível à voz de Deus tem algumas características. Eu quero dizer apenas 3, para que a gente caminhe para o final da mensagem. Primeira característica de uma igreja sensível à voz de Deus. Ela tem diversidade cultural e étnica. Verso 1 diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, dons espirituais, logo de cara. Líderes, pessoas que fazem a igreja andar, pessoas que fazem a igreja fluir, pessoas que fazem a igreja funcionar, pessoas que têm seus dons e talentos e usa seus dons e talentos em benefício do outro, em serviço da obra de Deus. Usa a sua vocação, como eu gosto de dizer, porque todos são vocacionados. Usa a sua vocação para expandir o reino de Deus. E aí ele começa a citar algumas pessoas. Primeiro, Barnabé, depois Simeão, depois o Níger, depois Lúcio e Manaém, depois o Saulo. Profetas e mestres que cuidavam da igreja, mas eram líderes que trabalhavam, eram líderes de culturas diferentes. Eu acho que eu disse na primeira mensagem desta série que um homem que eu gosto muito, chamado Philip Yancey, escreveu um livro, Igreja, Por Que Me Importar? Ele chegou num tempo da sua vida que começou a criticar tanto a igreja, que a igreja só tem gente que não presta, a igreja só tem gente metida, a igreja só tem gente que olha para o seu próprio umbigo, a igreja só tem gente egoísta, só tem gente hipócrita. Aí alguém chegou para Philip Yancey e disse, Felipe, imagine uma igreja só de Philip Yancey. Como seria essa igreja? Ele baixou a cabeça e voltou para a igreja. Ele estava afastado fazia quase 20 anos da igreja. Voltou para a igreja, se reconciliou com Deus e começou a escrever livros. E esse é um dos livros bons que ele escreveu. Igreja, Por Que Me Importar? Já pensou a igreja só com pessoas do seu jeito? Só com você? Uma igreja só de pessoas iguais, que acham que são perfeitas, que acham que são os melhores crentes do mundo,
que acham que são os mais espirituais do mundo. Essa igreja é uma igreja diversificada. Barnabé era judeu, levita, consolador, misericordioso. Simeão era... O Níger é porque ele era nigeriano. Níger significa negro. Ele era negro. Eu imagino Simeão, aqueles cabas grandão, naquela história de negro que o braço dele é quase uma bananeira. Tá assim, eu imagino ele assim, o caba torão. Sabe por quê? Porque lá em Marcos capítulo 15 diz que teve um Simeão chamado Níger, que quando Jesus não aguentava carregar mais a cruz, os soldados pegaram esse cara e colocaram para carregar a cruz e ajudar Jesus a carregar a cruz. E o nome dele era o mesmo, eu acho que era ele. Muitos estudiosos acham que era ele. Marcos capítulo 15, versículo 21. Era um cara que era líder da igreja. Lúcio, também africano. Manaém, aqui está um detalhe. Manaém, ele foi treinado, ele foi ensinado para ser contra o povo de Deus. Por quê? Porque esse homem era irmão adotivo de Herodes. E diz que a Bíblia que ele era como irmão íntimo, irmão de leite, irmão querido. E esse homem se converte, está dentro da igreja de Antioquia, compartilhando o evangelho, sendo bênção para os judeus e para outras nações, para outros povos. Aqui, se a gente for olhar, nessa igreja tem gente da Alemanha, Irã, Estados Unidos, os queijos mineiros de BH, olha ali os mineiros, os paraibanos ali, tem de Campina Grande, tem de Pernambuco, tem os manauaras, a turma que gosta daqueles peixes de 58 metros de comprimento, tem os baianos ali do Acarajé, né? Tem gente de todo canto aqui, tem goiano aqui na igreja, tem natalense também. Tem também. Tem alguns, né, Tacinha? Amém, pelo menos chegou, né? Mas tem gente de todo canto, tem gente de Cruzeta. Né, mas cadê Martinha? Gente de todo canto, gente. Tem gente que sobreviveu a Mossoró. Eu acho que quem mora em Mossoró sabe o que é o inferno. Porque o calor é grande, meu amigo. Pense. Eu fui lá, só aguentei 2 dias. Tive que ser socorrido. É sério mesmo, voltei para Natal socorrido. De tanta dor de cabeça por causa do calor. Mas a igreja é lugar de gente diversificada, que não torcem pelo mesmo time, que não comem no mesmo restaurante, que não vestem a mesma marca de roupa, que não frequentam os mesmos shopping centers, que não frequentam, não escutam as mesmas músicas, não gostam das mesmas músicas. São pessoas diferentes, mas estão vivendo unidos num único propósito: adorar e glorificar o nome do Senhor. Na mesma igreja do mesmo Senhor que morreu por elas. Nós tivemos aqui o pastor Jorge Wanderson, que estava pastoreando a igreja Batista do Alecrim, a igreja crescendo, saudável, avançando. Deus chama Jorge Wanderson para ir para a Romênia. Imagina o impacto na vida da igreja e dele também. E de tantas pessoas que ainda tem lá, ainda esperando, sonhando ele voltar. É como se Deus pegasse a Zona Sul hoje e tirasse o pastor Marcelo e sua família e alguns líderes de células e alguns líderes de ministério. Olha, mas é como se Deus me tirasse da igreja e alguns líderes da igreja e alguns líderes de ministério. Não, se tiver alguém aqui pensando já, não, o pastor está pensando nisso aí, não está nos meus planos. Eu acredito no ministério, uma igreja que cresce saudavelmente, o líder passa muito tempo nela e ele treina várias pessoas e ele avança. Eu acredito nisso. Então, se você gosta do pastor Marcelo, então me ajude a gente a avançar. Se você não gosta, você vai ter que me aguentar por muito tempo ainda. Mas não ore para eu morrer logo, né? Me ajude. Então, obedeça aquele texto que tem na Bíblia, suportar uns aos outros. É você, quando fizer essa oração, Senhor, me ajuda a suportar o pastor Marcelo, que a gente está no mesmo projeto, que a gente vai trabalhar junto. Mas eu acredito, só se Deus quiser me tirar. Mas Ele é o dono da igreja, entenderam? O pastor da igreja é Jesus, eu sou auxiliar dele.
Se ele disser, eu quero que Marcelo e os líderes de células e os líderes de ministério saiam e vão abrir outra igreja em Cajupiranga, em Parnamirim, não sei aonde. Se Deus quiser fazer isso, Ele vai fazer, irmãos, e nós temos que obedecer. Se Deus disser, Zona Sul, vocês vão ter que sair daqui porque está apertado e eu quero essas paredes sendo derrubadas para ver essa igreja crescendo. Nós temos que sair. Estão entendendo o que eu quero falar? É isso que eu quero falar. Se Deus nos chamar para sair daqui, vai doer, vai ser desconfortável no início, vai machucar, vai. Mas é em prol de algo maior. É o reino de Deus sendo expandido. O que acontece é que nós estamos acostumados com a nossa agenda, do nosso jeito, na nossa zona de conforto, e Deus vem e bagunça tudo. Porque a agenda é dele, porque a igreja é dele, quem manda nela é ele. E se eu sou sensível à voz dele, eu vou obedecê-lo. Eu queria que nesse fim de série, você fizesse uma reflexão. Você está aqui na Zona Sul, você já se decidiu pelo Senhor, você serve na igreja, ou você não serve na igreja, mas você queria servir, ou aí não serve porque tem medo, ou não serve porque não tem preguiça mesmo, ou não serve porque não tem tempo. Eu queria que você fizesse a reflexão e você orasse para que Deus incomodasse o seu coração, para que você fosse sensível à voz de Deus, porque nós pregamos uma série Igreja, faço parte. E nós dizemos ao quatro cantos do mundo, eu faço parte da Igreja Batista Zona Sul. Se eu faço parte da Igreja Batista Zona Sul, eu tenho que pôr a mão na massa e eu tenho que servir de alguma maneira. Se eu não estou em condições de servir agora, não tem problema. A gente entende, a gente tem pessoas aqui que precisam ser restauradas para depois servir. Mas louvado seja Deus, porque tem gente que tem cuidado de quem precisa ser restaurada. Mas nós estamos precisando de pessoas que queiram servir. Talvez você está aqui na igreja, está precisando servir e não faz nada. E fica aquele crente de banco que só faz receber, daqui a pouco vai ficar um obeso gospel. Nós temos ali, na parede, ali, uma fichinha de voluntariado. Catuca é quem está do teu lado, diga assim, tu estás fazendo o que na igreja? Aí faz de conta que você ouviu assim, nada. Não estou fazendo nada. Sou preguiçoso gospel. Aí você olha para ele nos olhos dele assim, seu sem vergonha. Pegue a ficha de voluntário e faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Sirva. Você não faz parte da igreja? Sirva. O que é que eu posso fazer para que essa igreja avance? Tem gente aqui usando seus dons, seus talentos, suas profissões para abençoar a igreja. Semana, Lavinha pegou ali ontem no corredor, disse, pastor, olha, o senhor tem que marcar um horário comigo por causa da sua voz. Ela é fonoaudióloga, já teve consulta com o pastor do louvor, alguns. Cuidar da voz das pessoas. No segundo culto, minha voz está falhando. Porque a gente prega em 2 cultos. No segundo, aí vocês sabem que eu sou meio azogado mesmo, aí me empolgo, aí no segundo está falhando. Ela quer cuidar da minha voz usando o talento dela para abençoar a igreja. Está entendendo? O que é que você pode fazer para abençoar o reino de Deus? Nós queremos, nós aceitamos. Para com isso, gente, de querer se ensimesmar na igreja. A igreja não existe para você ser servido, não. A igreja existe para que Deus use você para servir os outros. Claro que a igreja é hospital para cuidar de quem está ferido, mas a igreja é muito mais quartel do que hospital. Eu acho que deveria ter escrito ali, a gente qualquer dia vai colocar ali na placa, aí, alguma coisa aí na forma. Seja bem-vindo a um centro de treinamento missionário. Numa porta hospital, então a gente faz, é uma boa ideia, Bruno, botar lá de cá hospital e lá de cá pronto-socorro, lá de cá, porque quem entra doente por um lado, a gente cuida e sai pelo outro, sai lá um guerreiro, igual a Rambo 3, pronto para a guerra, com a fita aqui, pregar o evangelho, armado e equipado. É assim que a igreja de Jesus tem que ser.
Amém, queridos? Te entregar